Olá pessoal, estamos aqui então para a nossa quarta aula, tá? O tema que a gente vai trabalhar na aula de hoje é conservação de energia mecânica, tá? Mas antes vamos retomar o finalzinho do conteúdo que teve na aula anterior, né? A questão de energia mecânica. Lá dizia que a energia mecânica era a soma, né, da energia cinética do corpo mais a energia potencial gravitacional. A soma dessas duas formas de energia, dessas duas quantidades de energia, daria o valor da energia mecânica de um determinado corpo em um sistema. Tá? Vejam que o material ele começa já trazendo uma figura, né, de uma montanha russa. Tá? A montanha russa ela é baseada nos princípios de conservação de energia. Tá? Então, em geral, em todas as montanhas russas, né, como é que se dá a construção dela? Né? Então, você tem a plataforma de embarque lá, para quem vai se divertir na montanha-russa. Tá? Após a plataforma de embarque, né, o que acontece? Em todas as montanhas russas você tem uma grande subida. Uma subida íngreme e vai até o ponto de maior altura da montanha russa. Tá? É após essa subida que ele atinge a maior altura de todas as partes da montanha russa. Tá? E ele é puxado por um cabo, um motor, né, engatado ali. Então, o que o motor faz? O motor realiza trabalho sobre quem? Sobre os carrinhos da montanha russa, certo? Muito bem. Esse trabalho que o motor vai fazer é igual ao trabalho da força-peso para levar os carrinhos lá do ponto mais baixo até o ponto mais alto da montanha-russa. Então, esse é o trabalho realizado pelo motor. Tá? E aí, o que acontece? O carrinho começa a subir, puxado por aquele motor com velocidade constante, né? Sobe com velocidade constante, chega lá no ponto de maior altura. Né? Quando chega lá no ponto de maior altura, desengata esse cabo, ele se desprende do carrinho ali que está sendo puxado do sistema, né? E lá no ponto mais alto, por um momento muito pequeno, se tem quase a impressão de que aquilo ali para. Né? Na verdade, ele está... Vamos para a nossa ideia aqui de configuração do conteúdo, vamos imaginar que o sistema para lá em cima. Quando o sistema, os carrinhos, aquele conjunto de carrinhos, para lá em cima, que forma de energia ele tem nesse momento? Bom, veja, ele está parado, então se ele realmente estivesse parado com velocidade igual a zero, ele não para de fato, tá? Mas vamos imaginar que parasse. Se ele parasse de fato, velocidade igual a zero, significa que o corpo não terá energia cinética, tá? Mas em compensação, como ele está lá em grande altura, ele possui energia potencial gravitacional. Tá? Na sequência, o que acontece com os carrinhos? Eles descem a rampa. Tá? Então, eles descem aquela rampa de grande altitude. Ao descer a rampa, o que acontece? No momento em que está descendo a rampa, ele transforma a energia potencial gravitacional que tinha no ponto de maior altura em energia cinética durante a descida. Tá? E aí observem, daquele ponto de maior altura para frente, toda a montanha-russa ela se desenvolve sem a ação de uma força que não seja a força gravitacional. Né? Toda a trajetória da montanha-russa se faz por conservação de energia. Por isso que, apesar de a gente estar falando de sistema de conservação de energia, não é o foco dessa aula aqui, tá? Será da próxima. Né? Numa montanha-russa tem atrito, então vai se perder energia. O fato de, ao longo do carrinho se deslocar, perder energia, é por este motivo que nenhum outro ponto da montanha-russa atingirá a altura maior depois do início ali. Então, por isso que essa primeira altura é sempre a maior. Porque todos os outros pontos têm que estar numa altura menor, porque parte da energia vai sendo perdida. Senão, ele ia descer, se tivesse perda de energia, né, ele ia descer desse ponto aqui, e se ele subisse para um outro ponto de mesma altura, ele não ia conseguir subir, porque como a energia foi perdida, ele ia chegar num ponto aqui e ia voltar. E aí ia ficar ali até parar. Certo? Então, essa ideia, a montanha-russa, é baseada nisso, no princípio de conservação de energia, tá? Que é o que a gente vai ver, então, agora, no decorrer desse material. Tá? Então, primeira coisa ali, no segundo slide nós temos, né? A energia mecânica de um sistema será dada pela soma da energia
cinética, tá? Que é o K da nossa equação, mais a energia potencial gravitacional, que é o EPG, tá? E vejam, num sistema que a gente chama de conservativo, a energia mecânica dada pela soma dessas duas energias, cinética mais potencial, será sempre um valor constante, né? Não vai mudar. Só muda se o sistema for dissipativo, não é o que a gente vai estudar nesta aula. Sistemas conservativos dessa aula aqui, tá? Muito bem, então, seguindo ali, ó, vale ressaltar que a energia cinética de um corpo está relacionada à velocidade que ele possui. Então, energia cinética, lá da aula anterior, é velocidade. A energia potencial gravitacional está associada a quê? A uma altura que o corpo possui em relação a um referencial. A gente usa o referencial geralmente o solo, tá? Então, se um corpo estiver deslocado de uma altura acima do solo, ele tem energia potencial gravitacional. Se o corpo, em qualquer momento, em qualquer ponto, ele tiver velocidade, ele tem energia cinética, tá? Então, naquela equação ali da energia mecânica, né? Energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial gravitacional, a gente vai substituir. Quem é a nossa equação da energia cinética? É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Né? Mais, quem é a equação da energia potencial gravitacional? Massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Então, a energia mecânica em qualquer ponto lá daquela montanha-russa será dada pela soma dessas parcelas. Energia cinética, mv² sobre 2, mais energia potencial gravitacional, mgh. Ok? Bom, se a energia mecânica é constante num sistema conservativo, então a gente pode dizer que a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final, né? Porque ela se conserva. Tá? Então, não só no início e no final, a energia mecânica é igual em qualquer ponto, né, de toda aquela trajetória lá. Ok? Muito bem. Vamos lá. Bom, então, seguindo, né? Se a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final, então eu tenho que a energia cinética no início mais a energia potencial gravitacional no início será igual à energia cinética final mais energia potencial gravitacional final. E aí eu substituo nas equações, né? Quem é a energia cinética inicial? É mv inicial elevado ao quadrado dividido por 2, mais a energia potencial gravitacional inicial, que é mg altura inicial, igual quem é a energia cinética final? M, velocidade final ao quadrado dividido por 2, mais quem é a energia potencial gravitacional final? mg altura final. Tá? E aí, claro, com essa equação aberta, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, tá? Que são a questão das unidades, certo? E aí nós temos, né, ó. Então, vamos lá, temos massa no primeiro termo. Bom, a massa em qualquer dos termos tem que ser dada em quilogramas. A velocidade inicial e a velocidade final. Ambas as velocidades obrigatoriamente devem ser dadas em metros por segundo, tá? A altura inicial ou a altura final também tem que ser dada na unidade de metros, tá? E a gravidade, bom, esta tem que ser em metros por segundo ao quadrado, porque é uma aceleração, certo? Então, cuidado com as unidades. Se as unidades não estiverem de acordo, precisa transformar. Às vezes você tem lá um corpo, o problema dá um corpo lá, né? Então diz lá, um corpo de massa 3 toneladas. Bom, 3 toneladas eu tenho que converter para quilogramas, são 3.000 quilogramas. Mesma coisa se ele der um corpinho pequeno, né? Um projétil, tá? De 150 gramas. Bom, 150 gramas eu vou ter que converter para quilogramas, ok? Muita atenção com as unidades sempre, gente. Sempre, 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 tá? Seguindo então, vamos lá. Nosso exemplo aí, né? Na sequência da nossa unidade 1, tá? Então, nós vamos ter ali, ó, o exemplo, tá demonstrado ali, né? É uma montanha-russa ali, um trechinho de uma montanha-russa, tá? O corpo parte do ponto a uma altura de 24 metros do solo, faz uma descida que vai lá na altura do solo e depois faz uma subida para chegar no ponto B. Ponto B esse que está apenas a 4 metros de altura do solo. Tá? O que este problema quer é que você determine,
né? Determinar a velocidade do carrinho no ponto B. Tá? Determinar a velocidade do carrinho no ponto B, certo? Em quilômetros por hora ele quer saber. Em quilômetros por hora, certo? Sabendo que ele parte do repouso lá no ponto A e que a gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. E aí o problema diz para nós desconsiderar os atritos. Quando o problema diz desconsidere os atritos, significa que o sistema é conservativo. Então, se o sistema é conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Tá? Então, primeira coisa, né, para a gente começar o problema, tá, é observar o quê? No ponto A, que é o ponto inicial, o carrinho parte do repouso. Então, a velocidade inicial dele é 0. O que o problema quer saber é qual é a velocidade final do corpo lá no ponto B. Então, se o carrinho parte do A, velocidade inicial 0. Qual é a altura no ponto A? 24 metros. O que o problema quer? Que você calcule a velocidade final no ponto B. No ponto B, qual é a altura? 4 metros. A gravidade ao longo de tudo, 9,81. Então, você identifica as características iniciais do problema, separa os dados, tá? E a partir daí vai começar a resolver. Opa, mas separar os dados. Pô, professor, olha ali, tem a velocidade inicial, quer saber a velocidade final, tem a altura inicial, tem a altura final, tem a gravidade, mas não tem a massa do sistema. Bom, num sistema conservativo como esse aqui, que só tem energia potencial gravitacional e energia cinética, a massa não é necessária. A gente precisa, não é necessário saber a massa do corpo para se calcular, né? Já vamos ver por quê, certo? Partimos então para o slide posterior. Então, conservação de energia, sistema conservativo, energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Quem é energia mecânica inicial? É a soma das parcelas energia cinética mais energia potencial gravitacional na condição inicial. Quem é a parte final? É a soma da energia cinética mais energia potencial gravitacional na parte final. Tá? Bom, então abre a equação, vai ficar m velocidade inicial ao quadrado sobre 2 mais mgh inicial igual a mv final ao quadrado sobre 2 mais mgh final. Tá? Bom, verifiquem o seguinte, por que eu não preciso da massa, gente? Verifiquem que a massa está nos 4 termos dessa equação. Nos 4 termos eu tenho a massa e o carrinho é o mesmo. Vamos pressupor que o carrinho não perde pedaços pelo caminho, então a massa dele se conserva, certo? Então a gente vai ter o quê? Como essa massa é igual em todos os termos, eu posso botá-la em evidência, né, do lado esquerdo da igualdade, em evidência do lado direito da igualdade. Se eu passo dividindo o lado direito para o lado esquerdo, massa dividido pela massa dá 1. Então eu posso, é como se eu pudesse simplificar essa massa. Eu simplifico a massa de todos os termos justamente porque é a mesma massa. O corpo não perde massa, ok? Bom, simplificando a massa, o que vai sobrar da equação? Vai sobrar a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, mais g vezes a altura inicial, igual a velocidade final ao quadrado dividido por 2, mais g vezes a altura final. E agora é só substituir os termos do problema que a gente tem. Tá? Então, a gente vai substituir. Velocidade inicial do carrinho, 0. 0 ao quadrado dividido por 2, 0. Tá? O segundo termo, 9,81, que é a gravidade, vezes a altura inicial, que é 24. Igual a parte da energia cinética final, então vai ficar a velocidade final ao quadrado dividido por 2, mais a parcela da gravitacional, 9,81, vezes a altura no ponto B, que é 4. Tá? Bom, o que a gente sobrou? O primeiro termo, o 0 ao quadrado, né? 0 ao quadrado dá 0, dividido por 2 dá 0. Então, aquele termo desaparece. 9,81 vezes 24 vai dar 235,44. Igual a velocidade final ao quadrado dividido por 2, mais 9,81 vezes 4 dá 39,24. Certo? Bom, o objetivo aqui é isolar a velocidade final. Então, uma dica que eu dou, tá, gente? Isso ferra a vida dos alunos de uma maneira incrivelmente, tá? Que é o quê? Parece que os alunos não conseguem resolver uma equação se a variável não estiver do lado esquerdo. Então, surgiu a variável do lado direito, dá-se um jeito de mandá-la para o lado esquerdo. Só que é muito comum
nesses problemas onde a variável está do lado direito e o aluno passa ela para o lado esquerdo, ter problema de sinal, porque o aluno esquece das operações matemáticas fundamentais em equações. Então, a minha dica é, não mexe com quem está quieto. Deixa a variável ali onde ela está. Tá? No final, você bota ela para o lado esquerdo, mas só no final, certo? Então, o que vai acontecer? O termo lá que está somando com a velocidade final ao quadrado dividido por 2, que é o 39,24, ele está somando, esse termo eu vou mandar para o outro lado. Quando muda o lado da igualdade, muda a operação matemática. Veja que o 39,24 está somando com o termo velocidade final ao quadrado sobre 2. Então, se o 39 está somando do outro lado, ele vai passar com a operação matemática inversa da soma. A operação matemática inversa da soma é a subtração. Então, eu vou ter, como consequência disso, vai resultar o quê? 235,44 menos 39,24. O que sobrou lá do lado direito? Sozinho, velocidade final ao quadrado dividido por 2. Aí eu faço a subtração, 235,44 menos 39,24 vai resultar em 196,2, tá? 196,2 igual a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Como eu quero isolar a velocidade final, esse 2 que está dividindo a velocidade final passa para o outro lado com a operação inversa da divisão. Qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, o 2 vai passar multiplicando aquela subtração que resultou em 196,2 multiplicado por 2. Igual a velocidade final que sobrou do lado direito. Certo? Muito bem. Bom, o produto 196,2 vezes 2 dá 392,4. Como o termo velocidade final está elevado ao quadrado, eu tenho que eliminar esse quadrado. Qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, eu extraio a raiz quadrada do termo ali e o quadrado do V final desaparece. Então, vai sobrar lá que a raiz quadrada de 392,4 será igual à velocidade final do meu corpo no ponto B. Aí, extraindo a raiz disso, vai lá na calculadora, né? Pum, igual. O resultado disso vai dar uma velocidade final igual a 19,8 metros por segundo, que é a unidade do Sistema Internacional. Contudo, gente, vale observar que o problema não quer que você dê a velocidade em metros por segundo. O problema quer que você dê a velocidade em quilômetros por hora. Então, como é que se faz essa conversão? Quando eu tiver a velocidade em metros por segundo e quero passar para quilômetros por hora, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Esse valor é uma constante, tá? E quando você quer passar de quilômetros por hora para metros por segundo, né? Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6, tá? Então, ressaltando, metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Quilômetros por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Tá? Então, nesse caso aqui, que a velocidade final deu para nós 19,8 metros por segundo, para passar para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. 19,8 multiplicado por 3,6 vai resultar em 71, arredondando já, né? Fazendo um arredondamentinho aí, possivelmente, 71,3 quilômetros por hora. Tá? Então, essa é a velocidadezinha com que aquele carrinho ali da montanha-russa vai passar pelo ponto B, né, a uma altura de apenas 4 metros, quando sair do repouso de uma posição de altura 24 metros. É uma grande velocidade. Tá? Então, a ideia básica é essa, para o princípio de conservação de energia. Uma forma de energia se transforma em outra, conservando a quantidade total quando se faz a soma das duas. Tá? Semelhante a esse problema que vocês vão ter nos exercícios, pode ser o contrário também. Em vez do corpo sair de uma altura inicial, né, em relação ao solo, com velocidade inicial nula, e ganhar velocidade ao descer, o corpo pode sair do solo. Por exemplo, imagina um projétil que é disparado de baixo para cima, verticalmente, linha reta. Né? Então, o projétil sai do solo, a altura igual a zero. Então, não tem energia potencial gravitacional. Mas, quando disparado o projétil, ele já sai com uma velocidade inicial. Então, eu vou ter a velocidade inicial do projétil na saída. Tá? Aqui embaixo, na saída. Conforme o projétil vai subindo, o que vai acontecendo? A energia cinética do projétil
vai sendo convertida em energia potencial gravitacional. Por isso que ele ganha altura e ao ganhar altura diminui a velocidade. Até que esse projétil chegue no ponto de altura máxima que a gente chama. A altura máxima que ele atinge. Nesse ponto de altura máxima que ele atinge, né, o que acontece? Que forma de energia eu vou ter aqui? Quando ele atinge o ponto de altura máxima, por uma fração de tempo muito, muito, muito pequena, a velocidade dele vai ser zero. Né? Uma fração de tempo tendendo a zero. Tá? Então, quando o intervalo de tempo tender a zero naquele ponto de maior altura, ali a velocidade vai ser zero. Então, se ele não tem velocidade, no ponto de maior altura, que forma de energia ele vai ter? Apenas energia potencial gravitacional. Ou seja, toda a energia cinética inicial se transformou lá na maior altura em energia potencial gravitacional. Se o sistema for conservativo, né? Se o sistema for conservativo, esse corpo, ao atingir a altura máxima, né, ele para ali por uma fração de tempo infinitamente pequena e depois ele volta a cair. Quando ele volta a cair, ele chega no solo com a mesma velocidade que ele partiu do solo, se o sistema for conservativo. Ok, gente? Então, com isso a gente fecha essa ideia do princípio de conservação de energia mecânica, tá? Vocês vão ficar então aí com 5 exercícios para vocês resolverem naquele esquema de sempre. Resolve ele, fotografa as respostas. As respostas devem ser enviadas na turma do Classroom, tá? Tem o link da turma do Classroom, caso alguém não esteja ainda nessa turma. Nessa turma estão todos os materiais, o link dos atendimentos, as atividades que já foram executadas. É ali que vocês devem colocar a atividade de vocês para ficar tudo registrado, tá? Eu não vou aceitar mais atividades por e-mail, gente. Vocês precisam entrar na turma do Classroom e colocar as atividades lá, tá? É a ferramenta de controle que eu tenho, porque senão a caixa de e-mail minha lota e eu perco aí no caminho algumas informações, além da demora para localizar as coisas, ok? Então, fez a atividade, vocês têm até domingo, né, da outra semana, isso vai cair no dia 1º de novembro, então tem até dia 1º de novembro para lançar as respostas lá no Classroom. Ok, gente? Bons estudos para vocês, boas atividades, dúvidas sobre esse conteúdo a gente tira na sexta-feira de manhã, né, sexta dia 30/10, às 8 horas, tá? Então, abração, gente, até a nossa próxima videoaula. Valeu!